Boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, ao nosso estudo dessa tarde de domingo, do Livro dos Espíritos. Que Jesus esteja a abençoar essa tarde, a abençoar todos nós que aqui estamos e que o trabalho seja proveitoso para todos nós. Antes de nós iniciarmos, eu vou ler uma mensagem recebida na última terça-feira aqui na nossa casa. Filhos de minha alma, que a paz do Senhor seja convosco. São momentos de um chamado muito grave a cada consciência terrena, chamado ao perdão das ofensas, vivenciado pelo Cristo em inúmeras passagens. Uma das mais tocantes que dividiu as eras da história humana foi a rogativa do Senhor ao Pai, rogando perdão para a humanidade terrestre pela ignorância. Passagem que inunda de lágrimas os olhos, que toca o coração, mas nem sempre alcança a razão. A razão que nos diz que, independente da ofensa, o perdão é um sentimento íntimo em que o ofendido, por compreender o envolvimento, a situação, escolhe por libertar-se do orgulho que busca no sentimento de caridade. Deixar a justiça divina a essa lei perfeita que traz a cada um segundo suas obras. Não há mais espaço para as vinganças. Quantas vinganças dissimuladas, disfarçadas, onde nos colocamos como credores, esquecidos de que bem-aventurados são os misericordiosos, porque somente estes recebem a misericórdia. Não por privilégio, mas por escolha e vivência do amor em suas múltiplas faces. Filhos de minha alma, o perdão é uma lição que se deve ter no íntimo do ser. Riqueza imperecível da alma que escolhe amar. Amar o inimigo, pagar o mal com o bem e se sentir pleno de si mesmo. Porque enquanto alimentarmos os julgamentos e mesmo de forma dissimulada desejarmos as vinganças, permaneceremos arraigados nas aflições. Até que cada aflição nos faça bem-aventurados por compreendermos a causa que está no nosso ser, compreendermos a vitória sobre nós mesmos, perdoando 70 vezes 7 cada ofensa, cada ato de desamor. Para que o perdão floresça, devemos arrancar o orgulho da alma, treva que nos aprisiona. Perdão é luz que nos liberta. Então, dando sequência, no livro 3º, do capítulo 10, dentro da Lei de Liberdade, nós hoje trabalharemos a questão 842 e logo em seguida entraremos no capítulo 5º, Livre-Arbítrio, começando na 843. Quem dirige hoje os nossos trabalhos é a Heloísa. Que ela seja bem-vinda, que Jesus a ilumine para que o seu esclarecimento sobre os temas a serem estudados possam ser claros para todos nós. Vamos fazer então primeiro a nossa oração, né? Pai de amor e bondade, que a sua luz se estenda sobre cada um que aqui está, encarnados e desencarnados. Que a luz da paz, do amor, do perdão chegue aos nossos corações e que nós nos exercitemos em trabalhar o perdão para que possamos estar junto de todos os nossos irmãos, sejam os nossos inimigos ou não, mas que nós os compreendamos como os nossos irmãos, estando sempre à disposição da luz do Pai, para que o nosso caminho seja mais leve, mais feliz, mais prazeroso e mais amoroso. Senhor, abençoe a todos nós,
abençoe essa tarde e abençoe também a nossa irmã que vai dirigir os trabalhos. Que assim seja. Elô, os trabalhos são seus. Deixa eu indicar que eu sou meio desastrada. Boa tarde a todos. Que a luz do nosso Mestre Jesus continue a nos envolver. Como a Sandra já falou, hoje nós vamos adentrar o capítulo 10 da Lei de Liberdade, vamos finalizar a Lei de Consciência com a questão 842 e depois dar início ao livre-arbítrio. A questão de número 842, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos superiores. Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? E antes de nós adentrarmos a resposta, o que é muito importante nós entendermos? Que a doutrina espírita, ela jamais se intitula como detentora da verdade. Ela não se coloca nessa posição, até porque os espíritos superiores já nos responderam em outras questões que nós estamos longe ainda, devido à nossa condição evolutiva, de termos acesso a todas as verdades das coisas. Então, a doutrina espírita, ela vai nos dar a base de uma fé raciocinada, onde vai estar pautada a nossa fé no crivo da lógica e da razão. Então, cada um de nós vai ter a oportunidade, de acordo com os próprios questionamentos, de acordo com as próprias indagações, construir a sua fé, sempre observando essa questão do crivo da lógica e da razão. E os espíritos vão nos responder o seguinte. Essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Ou seja, o que é que os espíritos vão nos dizer? Que toda e qualquer religião que estiver colocando o homem em conexão com Deus, que estiver pregando o bem, pregando o amor, pregando a caridade, sempre vai ser agradável aos olhos do Pai. Porque a função da religião é essa, é ligar nós a Deus. Então, independente de críticas a qualquer crença, a qualquer vertente religiosa, nós vamos sempre observar. Se ela estiver ligando o homem a Deus, fazendo com que ele, tenha esse desenvolvimento da prática do bem, da prática do amor, da prática da caridade, ela sempre vai estar cumprindo o seu papel. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa. Pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Dessa forma, nós vamos conseguir reconhecer a árvore pelos seus frutos. Tem até uma passagem em que fala isso, reconhece-se a árvore pelos frutos. Se a doutrina ela está pregando o amor, se ela está pregando amai-vos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas, ela está cumprindo o seu devido papel. Agora, quando nós percebermos que há desunião, que há ódio, que há guerras, ela não está cumprindo o seu devido papel. Mas não cabe ainda a nós, mesmo vendo isso, julgarmos a crença alheia. Agora nós vamos para o item 5, que é o livre-arbítrio. Na questão 843, Kardec faz a seguinte pergunta. O homem tem livre-arbítrio em todos os seus atos? E o que a gente vai entender que é esse livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a nossa liberdade de consciência para poder pensar e agir de acordo com aquilo que a gente acredita ser o certo ou o errado. Porque nem sempre nós vamos escolher por fazer o que é certo. E tudo bem. O livre-arbítrio, ele é muito interessante, porque o que ele vai trazer para nós? Nós temos a liberdade de escolher, mas nós vamos ter responsabilidade sobre os nossos atos.
E esse é um chamado muito bonito que a doutrina espírita traz para nós, porque quando nós vamos conhecendo e aprofundando todos esses ensinamentos, nós vamos perceber que não vai ter como a gente colocar mais a culpa no outro, colocar a culpa na sociedade, colocar a culpa no meio, porque nós temos a liberdade de escolher. Então, o livre-arbítrio é um atributo que Deus dá a todos os espíritos, é um dos que nos diferencia dos animais, né? Além da inteligência, da individualidade, da inteligência e da moralidade. O livre-arbítrio também é um dos atributos que o espírito tem, que vai diferenciá-lo dos animais. Então, essa resposta dos espíritos é muito interessante. Pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Sem o livre-arbítrio, teria como nós sermos quem nós somos? Cada um, diante de determinada situação, por mais que a situação seja a mesma, vamos supor que todo mundo vai passar por uma mesma prova. Cada um com a sua bagagem espiritual, com a sua história, com aquilo que já carrega dentro de si, com aquilo que tem de convicção de moral, do que é certo, do que é errado, vai tomar uma decisão. Ninguém vai agir igual a ninguém. Então, o livre-arbítrio, ele é muito importante ainda para a nossa individualidade. Porque se nós não tivéssemos esse livre-arbítrio, nós seríamos robôs programados a fazer o que a programação colocou lá. Seria todo mundo igual, nós não teríamos a nossa individualidade. Então, o livre-arbítrio, ele é muito importante para nós, como espíritos, porque ele traz essa questão da nossa individualidade. Deus nos dá a liberdade de escolha, mas nos dá a consequência também. Tem até uma passagem em Coríntios, lá no capítulo 6, versículo 12, que vai nos dizer o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós podemos fazer tudo? Podemos. Inclusive, coisas ilícitas? Sim. Mas nem tudo vai conver, nem tudo vai caber dentro das nossas escolhas, e nós sempre seremos responsáveis por todos os nossos atos. A questão 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? O que Kardec pergunta? Kardec pergunta quando que a gente vai começar a ver esse livre-arbítrio aparecer no homem. Será que ele já nasce com esse livre-arbítrio ou ele vai desenvolvendo? Aí os espíritos vão nos contar. Ele tem a liberdade de agir desde que tenha vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. O que nós vamos perceber? Que uma criancinha de colo, quando ela nasce, ela não vai escolher o que ela quer comer, o que ela quer vestir, ela não vai ter condição de entender qual que é a vestimenta mais adequada. Geralmente o recém-nascido ele precisa estar mais agasalhado. Então, naquele bebezinho, a gente não vai conseguir perceber de uma forma potente o livre-arbítrio, mas nós, como espíritos, somos dotados dele. Então, por mais que aquele bebezinho pequenininho ele não escolha, ele é dotado do livre-arbítrio. A partir do desenvolvimento da inteligência daquela criança, que ela vai se desenvolvendo, e até do próprio desenvolvimento da moralidade, ela vai tendo autonomia sobre si. Então, com 2, 3 anos, o que a gente já consegue perceber? A criança já começa a ter os gostos. Então, nós vamos começar a perceber que ela vai escolher um sapato ao invés do outro, uma roupa ao invés da outra. E ali nós vamos começar a perceber, inclusive, os traços morais daquele espírito. Então, a partir do momento que essa criança vai se desenvolvendo, que ela vai tendo autonomia sobre si, ela vai começar a usar esse livre-arbítrio, né, numa fase de adolescência e de criança um pouco mais limitada, por conta né, de nós pais, que temos a missão de estar direcionando os nossos filhos né, frente ao mundo e aos ensinamentos, inclusive, que a doutrina vem nos trazer, dessa missão de sermos pais. Mas, com uma certa autonomia, elas vão poder escolher sobre todos os atos da sua vida. Elas vão ter essa liberdade de escolha referente a tudo. E é muito importante, nós, como pais, observarmos as tendências dos nossos filhos. Porque é nessa fase em que o livre-arbítrio ainda ali está um pouco limitado por nós temos a oportunidade de auxiliar aquele espírito na senda do progresso. Então, quando a gente começa a perceber algum comportamento mais tendência
tendencioso a questões que estão se desviando da lei de Deus, nós vamos ter a oportunidade de auxiliar aquele espírito a evoluir, a parar a aresta. Então, a nossa missão como pais, nesse livre-arbítrio dos pequenininhos, é estar acompanhando os passos dele e fazendo com que ele siga no caminho do bem. Ah, mas e se porventura, quando essa criança, né, tiver a maioridade, ela optar por seguir o caminho errado? Nós vamos estar com a sensação de dever cumprido, porque é a cada um segundo suas obras. É claro que nenhum pai, que nenhuma mãe quer ver o seu filho ir contra as leis de Deus, transgredir as leis de Deus, porque nós sabemos que a consequência ela vem. Mas a nossa missão nós vamos ter cumprido. O nosso papel de pais e mães nós vamos ter feito ali. E eles serão responsáveis pelos seus atos, mas como a gente sabe que a lei de Deus é uma lei de justiça, mas também de amor, com certeza sempre estaremos orando para que eles, né, retomem ao caminho e prontos a auxiliar em todas essas questões que forem necessárias. Não tira, porque o que acontece? O obsessor, ele vai entrar na mesma sintonia que o obsidiado. Por mais que o obsessor tente influenciar, e claro que a gente tem as gradações até chegar na subjugação, que é um caso onde o obsidiado já não responde mais sobre si, ele permitiu que a sintonia acontecesse. Então, sempre vai ter a responsabilidade do obsidiado. Claro, o obsessor também vai ser responsável pela influenciação, mas tem a nossa responsabilidade de permitir a sintonia. Tem até uma questão que nós vamos abordar mais para frente, que fala que quando você tiver essa vontade firme e resistente, basta que nós tenhamos a vontade para cortar toda e qualquer influência negativa. Então, tem a responsabilidade, não exime, mas cada um vai responder de acordo com o seu ato. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, é isso que a gente já abordou. A criança, à medida que ela vai crescendo, que ela vai tendo as necessidades dela ali de uma certa forma nutrida pelos pais, ela tem uma certa limitação. Vai chegar um determinado momento que ela vai ter autonomia sobre si e ela vai ser plenamente, vamos dizer, vai ter o pleno exercício do livre-arbítrio, mas é cada um responsável pelos seus atos. A questão 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo para o livre-arbítrio? E o que são essas predisposições instintivas? É exatamente o que nós estávamos falando, a bagagem espiritual que cada um de nós carrega. Cada um vai escolher e vai ter seu gosto. Uns vão gostar mais de sal, outros vão gostar mais de doce, uns vão ser mais pacientes, outros vão ser mais explosivos. E tudo isso está ligado à nossa individualidade, às nossas escolhas. Então, essas predisposições instintivas fazem parte da nossa história como espírito, da nossa história como ser. Então, essas predisposições, Kardec quer saber se elas vão influenciar e se elas vão ser um obstáculo para o exercício desse livre-arbítrio. As predisposições instintivas são as do espírito antes da sua encarnação. Então, o que nós vamos perceber? Se é um espírito que já tem determinada evolução, que já está na prática do bem, que já está buscando a sua transformação moral, que já está buscando a sua reforma íntima, ele vai ter ações mais voltadas para o bem. Se é um espírito que ainda está muito arraigado na matéria, que ainda está muito arraigado no mal, que ainda tem muito desejo de ódio, de vingança, vai ser um espírito que vai ter as suas predisposições mais voltadas às coisas que vão transgredir a lei de Deus. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impedi-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Ou seja, se o espírito já tem um pouquinho de moralidade, quando ele se vê em uma situação que ele pode estar agindo contra a lei de Deus, a consciência dele vai fazer um chamado. E ele vai, muitas vezes, repelir aquela ação. Não, não vou fazer isso.
Porque ele já tem essa predisposição ao bem, que é fruto da bagagem dele, então ele pode repulsar determinados atos diante de situações. E o contrário pode acontecer, quando um espírito que tem tendências ao mal, se ele tem a oportunidade de fazer, ele pode optar por fazer. E aí ele vai ter a consequência em relação aos seus atos. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Querer é poder, é o que nós estávamos falando exatamente agora mesmo em relação à obsessão. Quando o espírito não quer dar a sintonia, quando ele não quer mais praticar o mal, quando ele não quer transgredir a lei de Deus, ele sempre vai ter o auxílio dos espíritos benfeitores, e ali ele precisa ter essa vontade verdadeira, não só da boca para fora. Ele realmente vai falar, eu não quero mais cometer o mal, eu não quero mais cair em erro, eu quero me transformar, quero ser uma pessoa diferente, e ele vai ter condições para resistir. Por que a gente sabe que ele vai ter condições para resistir? Porque todos nós fomos criados da mesma forma. Simples e ignorantes, com a centelha sagrada do amor cravada em nós. Então, todos temos essas predisposições ao bem. Todos nós temos as condições de atingir a perfectibilidade. Basta nós buscarmos e trabalharmos incessantemente o desenvolvimento das virtudes em nós. É algo fácil? Claro que não. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Mas é algo que a gente precisa começar diariamente. E essas predisposições, é tão interessante que às vezes a gente pensa assim, uma predisposição a algo ruim. Isso faz parte do nosso processo de evolução. Se a gente não fizer uma autoanálise e olhar para nós mesmos e enxergar os nossos defeitos, como que nós vamos melhorar? Será que só vendo as qualidades nós vamos buscar sair da inércia? Nós não vamos. Então, quando a gente faz, é até o convite que Santo Agostinho traz aqui em uma passagem do Livro dos Espíritos, o conhece-te a ti mesmo, quando a gente passa em revista todos os nossos atos, todas as nossas ações, reconhecer, não, realmente, aqui eu errei, aqui eu poderia ter feito diferente. É isso que dá para nós a possibilidade de crescimento. É isso que vai nos auxiliar a ver os pontos que mais nós vamos precisar melhorar. Porque vai nos impulsionando essas predisposições, inclusive, né, a transgredir a lei de Deus, é o que vai nos impulsionar, controlar os nossos impulsos e buscar progredir. Tem uma passagem no Evangelho que fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Então, a nossa missão, o nosso papel aqui na Terra não é sermos perfeitos, ainda não. Nós estamos em um processo. Se Deus quiser, nós chegaremos lá. E com a ajuda do Espiritismo, que nós possamos chegar o mais rápido possível, sem tropeçar tanto. Mas faz parte do processo. Entender, reconhecer, reparar, espiar. Tudo bem, eu errei, mas da próxima vez, numa próxima situação, eu vou agir diferente, eu vou fazer diferente. E é isso que nós viemos fazer aqui. É isso que nós estamos buscando nesse plano, nesse planeta que é de expiação e provas, mas que está em uma transição. É buscar essa transformação. Ele pode. Exatamente, a gente não consegue entender o que passa na cabeça do outro também. E aí, nesse ponto, sabe o que é o que me veio, assim, a questão da caridade como entendia Jesus. Às vezes você faz com todo o seu coração, na melhor da intenção, e a pessoa entende uma coisa completamente distorcida. Mas você sabe o que sempre Deus leva em consideração?
a nossa essência, aquilo que nós verdadeiramente desejamos ao outro naquele momento que a gente toma determinada atitude. Então, o que a gente faz nesse momento? A gente ora para que o outro possa nos entender. Se nós tivermos oportunidade, ainda nessa existência, de conversar, de explicar o lado naquela história, olha, eu tomei essa decisão por isso, é sempre o melhor caminho. É sempre a melhor atitude. A gente sabe que a espiritualidade sabe da nossa essência, mas nada é passado batido. Então, sempre que a gente ora, está desejando bem, está emanando coisas boas, com certeza oportunidades virão para que as coisas se assentem, para que tudo fique no lugar, para que tudo se acomode e que essas histórias que a gente às vezes se chateia, fiquem a limpo. Então, é sempre orar, rogar pela espiritualidade benfeitora para acalmar o nosso coração e o do outro que está envolvido em qualquer situação e esperar o melhor momento para poder conversar com o coração aberto e ter a certeza que para Deus o que vale sempre é a nossa intenção, sempre. Ele fala aqui no final do item 361. E o que o item 361 do Livro dos Espíritos vai nos falar? Que quanto mais puro o espírito, mais nós vamos conseguir enxergar as qualidades morais nele. Então, que nós possamos trabalhar cotidianamente em nós a melhoria do orgulho, a melhoria do egoísmo e o desenvolvimento das virtudes, porque é isso que vai fazer a gente deixar essas predisposições inferiores para trás e buscar sempre mais desenvolver as virtudes. Que uma vez que a gente consegue dar um passo em relação a uma boa virtude alcançada, nós não vamos retrogradar mais. E cada vez mais vai ser mais fácil praticar o bem, praticar o amor, praticar a caridade de maneira desinteressada. Às vezes nós olhamos algumas pessoas que são exemplos para nós e falamos, nossa, a pessoa é tão boa, ela é tão caridosa e aquilo é algo inato dela. Porque aquilo já é uma virtude que a pessoa alcançou, mas todos nós temos a condição de fazer da mesma forma. Então, se nós tivermos esse desejo, se nós tivermos essa vontade e buscarmos essa evolução, com certeza nós chegaremos lá. Agora nós vamos para a questão 846. Para dizer. Cada vez mais. E aí onde entra tão importante as questões que você falou sobre o combustível e demais questões, né, de se conhecer, porque a medida que a gente vai se conhecendo, essa consciência vai expandindo cada vez mais. Ele vai evoluindo também, né? Experimentar mais. Exatamente. E o instinto, a gente tem que lembrar que o bebezinho tem muito instinto, né? Quando ele nasce, ele procura o seio para mamar, ele chora para ter essa questão da fome. Até nós, quando às vezes arremessam algum objeto perto da gente, instintivamente nós colocamos a mão para nos proteger, ou desviamos. Então, a gente ainda tem o instinto em nós, mas a gente consegue perceber que na nossa condição evolutiva o livre-arbítrio ele está falando bem mais alto que o instinto, mas ele ainda está aqui.
Questão 846. O organismo não influi nos atos da vida? E se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Ou seja, Kardec quer saber se as nossas condições físicas, a disposição do nosso organismo, pode influenciar o nosso livre-arbítrio. E aí, o Kardec começa a dar nó nas perguntas e nós vamos só aprofundando no conhecimento. O espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar as suas manifestações. Eis porque, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas o instrumento não dá faculdades ao espírito. O que nós vamos entender, então, com essa colocação dos espíritos superiores? Que sim, o nosso corpo físico, ele pode limitar o desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. A matéria pode limitar, mas o espírito vai perder a capacidade dele de ter esse livre-arbítrio? Não. Uma vez que o espírito adquire o livre-arbítrio, ele vai permanecer. E aí um caso que eu trouxe para a gente poder ilustrar a respeito disso é do Jerônimo Mendonça. Quem não conhece, Jerônimo Mendonça foi um orador espírita da cidade de Tuiutaba. Ele, muito jovem, foi acamado de uma doença que ia atrofiando todos os músculos do corpo, até que no final da vida dele, ele estava completamente acamado. Mas a limitação física dele não deixou e não impediu que ele exercesse o livre-arbítrio dele em relação à missão de trazer o conhecimento sobre os ensinamentos de Jesus. Mesmo com toda aquela condição física debilitada, ele fazia palestras, ele fazia atendimento fraterno, ele auxiliava o outro com aquilo que ele podia, com aquilo que ele tinha de mais puro, que era a boa vontade para trabalhar na seara do Cristo. Então, pensa, gente, chegar num atendimento fraterno com Jerônimo Mendonça, na situação física que ele estava, e ele nos dar conselhos que iam fazer com que toda a nossa fé ficasse fortalecida, ficasse fortificada. Ou seja, a condição material que ele tinha não limitou de forma alguma a potência do espírito que habitava aquele corpo. Então, ele pôde derramar a luz por onde ele passou, ele pôde cumprir essa missão e desenvolver essa missão com louvor, sair dessa existência muito melhor do que ele entrou e com a sensação de dever cumprido. Então, o que nós vamos ver? Que algumas vezes, essa matéria ela pode limitar, mas que o espírito, se ele quiser, ele vai sempre está manifestando da melhor forma possível. Então, ali ele cumpriu com essa missão, ele pregou o amor, ele pregou a caridade, e ele fez uma missão grandiosa em relação à sua vida. De resto, é necessário distinguir, neste caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto do assassino, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e que lhe transmite, mas nunca os seus órgãos. Ou seja, não é o corpo que vai determinar como que o espírito age. É o espírito que vai transmitir para o corpo a forma com que ele vai agir. Então, quando nós estivermos diante de seres extremamente agressivos, não é o corpo que é agressivo, é o espírito que anima aquele corpo que está se manifestando daquela forma. Então, a matéria, ela não tem essa condição de ser a causa do bem ou do mal. Sempre vai emanar do espírito. Se o espírito é evoluído, ele vai estar sempre emanando o amor, ele vai estar vinculado à prática do bem, à prática da caridade. Se ele é um espírito que ainda está apegado à matéria, arraigado a questões de ódio, de orgulho, de egoísmo, as manifestações naquele corpo físico vão ser sempre provenientes do espírito. Aquele que aniquila o seu pensamento para apenas se ocupar da matéria, faz-se semelhante ao bruto e ainda pior, porque não pensa mais em se premunir contra o mal. É nisso que ele se torna faltoso, pois assim age pela própria vontade. Ou seja, todas as vezes que nós ignoramos e queremos agir
sempre em detrimento da matéria, ignorando a existência da vida espiritual, ignorando todos os preceitos da doutrina espírita, nós estamos nos igualando ao bruto, porque o bruto em si, ele não tem essa noção das condições morais. Então, todas as vezes que nós buscamos deixar as más tendências falar mais alto, nós sempre seremos responsáveis pelos nossos atos. E aí não tem como a gente colocar a culpa no meio, falar que é porque o meio onde eu estava reencarnado era um meio que tinha muita violência, enfim, não. Não cabe essa justificativa. Sempre vai ser o que o nosso espírito, através do livre-arbítrio, quiser manifestar e quiser fazer. É claro que o meio influencia? Influencia. E aí é até o que nós vamos ver nas próximas questões. É fácil, às vezes, você crescer em um ambiente de extrema violência e não cometer aquilo? Não é fácil. Porque, de certa forma, a criança, quando ela está ali nas suas, né, no início ali desse uso do livre-arbítrio, ele vai ter como referência os pais, ele vai ter como referência o meio. Então, é fácil resistir às tentações que a matéria vai impor? Muitas vezes não. Mas não é impossível. Então, sempre o que vai prevalecer é a vontade do Espírito. Exatamente, a Joelma apontou uma coisa aqui que é muito importante. Às vezes é uma escolha do espírito, antes de encarnar, estar em um meio que vai ser simpático aos gostos dele, em relação às inferioridades, como uma prova, para que ele possa passar por aquela tentação, seguindo o caminho do bem. Então, isso é muito importante o que ela pontuou. Nós temos um exemplo, lá na Revista Espírita, de julho de 1863, que fala a história do Senhor A, mas está intitulado como O Poder da Vontade sobre as Paixões. É a história de um jovem que tinha 23 anos e ele era muito encolerizado. Então, qualquer coisa que acontecia, ele ficava muito nervoso, destruía todas as coisas da casa dele. Às vezes, se ele não achava alguma coisa que ele colocava num lugar, era motivo para ele ter um acesso de cólera e ele destruía tudo que ele via pela frente. E depois que acontecia esses acessos de raiva, ele desmaiava e perdia a consciência de si. E quando ele voltava, ele via toda a destruição que ele tinha feito. Essa situação foi se agravando a tal ponto que um dia ele falou para a mãe dele: sai daqui, senão eu vou te matar. E aquilo, né, eles buscavam, nunca conseguiu ajudá-lo. Até que eles encontraram uma doutrina espírita, ele foi levado a entrar em contato com os estudos espíritas, e ali ele começou a entender que ele era o único responsável pelos atos. Então, percebendo isso, ele começou a domar essa má inclinação dele. E é interessante que, durante o relato, ele fala que aconteceu diversas situações, depois que ele já estava, né, adepto à doutrina espírita, a raiva, o coração, o sangue começa a circular mais rápido, você começa a sentir o calor, muitas vezes as pessoas tremem, as pernas ficam bambas. Enfim, quando a gente passa por uma situação como essa, de cólera e de extremo estresse, a gente sente fisicamente isso. E ele fala que sentia, mas que ele controlava. Quando ele chegava naqueles acessos, ele começava a controlar, porque ele sabia que ter um acesso de raiva não ia resolver o aborrecimento dele naquele momento, e que não estaria auxiliando no progresso dele como espírito. Então, ele doma essa inclinação e ele começa a ter uma melhora que até a própria mãe desconhece o filho. Ela fala: mas o que aconteceu? Porque agora acontecem as situações, mas ele não explode mais como ele explodia. Parecer deles, vamos dizer assim, em relação ao caso, eles falam que quando ele toma essa consciência de que aqueles atos não estavam levando ele a lugar nenhum, ele estava vencendo uma inferioridade e que ele estava saindo desta prova na matéria
vitorioso, que o passo que ele tinha dado em relação ao progresso de vencer aquele estado de nervosismo que ele era tomado quando algo o aborrecia, era um progresso já alcançado pelo Espírito, mas que dependeu da vontade dele. Então, por isso que fala, o poder de domar as más paixões. E os Espíritos ainda usam um exemplo, no caso dele, que é de um cavalo. Você tem um cavalo que é muito bravo. E aí você vai montar nele. Nós temos duas opções: domar o cavalo, ou se nós machucarmos o cavalo pode, né, com o porte dele, nos derrubar no chão. E aí a culpa vai ser do cavalo ou vai ser nossa, que não soube domar o cavalo, que não soube domar o instinto? Então é isso que os espíritos trazem na reflexão desse caso. A responsabilidade sempre vai ser nossa, o querer sempre vai ter que partir de nós. Basta nós desejarmos profundamente fazer essa transformação. E é isso que o Senhor a faz. Ele se transforma nessa existência e sai vitorioso sobre esta prova. Nós vamos agora, então, à questão 847. Kardec nos diz o seguinte: as alterações da faculdade tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, perde o domínio do seu pensamento. Ou seja, só um minutinho, o que Kardec quer saber? Se quando a gente tem as nossas faculdades mentais turbadas por qualquer questão que seja, nós vamos ter consciência para poder responder em relação ao nosso livre-arbítrio? E aí é que os espíritos já nos respondem que não, porque quando qualquer causa perturbar essa nossa inteligência na matéria, a gente vai ter esse livre-arbítrio momentaneamente impedido de ser exercido em plenitude. O que é um exemplo que nós podemos trazer aqui? O Alzheimer. Quando o indivíduo ele tem a doença, que ele é acometido pela doença, naquele momento que o seu corpo físico se encontra enfermo, ele não tem condições de ter o livre-arbítrio em pleno gozo das faculdades. Mas o que é muito importante para a gente lembrar? Que o espírito ele vai perder esse atributo? Ele não vai. Então, nos momentos de desprendimento do sono, aquele espírito vai ter consciência do que está acontecendo com ele. Então, por mais que ele não exprima na matéria, em estado de vigília, o seu livre-arbítrio, as suas vontades, quando ele entra nesse desprendimento do sono, ele tem consciência do que está acontecendo. É o que ele vai falar aqui, que pode ser provas ou expiações. Não cabe a nós dizer que é uma expiação ou que é uma prova. Mas é sempre uma oportunidade para o espírito burilar o espírito. Para o espírito burilar, né? Passar por um burilamento. E aí ele diz, né, e desde então não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito, que numa existência pode ter sido vão e orgulhoso, fazendo o mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento do qual tem perfeita consciência. É nisso. Ou seja, sempre tem uma utilidade quando se acontece tipo de situação, seja para o espírito que está passando ou pela prova ou pela expiação, seja para os familiares e as pessoas que estão tendo a oportunidade de cuidar. Exemplo, é uma oportunidade muito grande para a família de poder experimentar de um amor desinteressado.
Porque aquela pessoa, ela não vai reconhecer mais. Ela não vai saber que é você o filho querido, que é você o neto querido, que é você aquela pessoa que foi tão cara. Mas nós vamos fazer ações completamente desinteressadas de reconhecimento. Nós vamos cuidar daquela pessoa, amar aquela pessoa, olhar nos olhos dela como um ser humano que ela é. E isso é a lei de amor na sua máxima essência. Então, é uma oportunidade tanto para as pessoas que estão convivendo com a pessoa que está passando por essa prova e por essa expiação, quanto para o espírito. E que um refrigério maior do que o desprendimento, ele compreender que isso é necessário para a sua evolução, para o seu progresso, e saber que existem pessoas que o amam, que estão o amparando. Então, isso para o espírito, querendo ou não, que está passando pela situação, dá uma força muito grande, porque ele sabe desamparado. E o contrário, quando ele encontra-se desassistido e desamparado, é muito importante para nós que agora, com conhecimento, temos a noção de que esse espírito não, quando ele está nesse desprendimento, orarmos sempre por esses irmãos que estão passando por essa situação, que não é fácil, mas que é extremamente importante para o seu progresso. 48. A alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Então, o que Kardec quer saber? Se quando o espírito está embriagado, ele é responsável pelas atitudes repreensivas que ele muitas vezes comete num estado de consciência alterado. Não, pois o ébrio voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, comete duas. Ou seja, o que os espíritos superiores vão nos dizer? Que a primeira falta vai ser ele se colocar em uma situação que ele vai estar sem a consciência dele, que ele vai agir de uma forma inconsciente. E a segunda falta vai ser a responsabilidade por tudo que ele fizer, porque ele se colocou naquela situação. A doutrina espírita não vai dizer que quem bebe é uma pessoa ruim, que quem bebe é uma pessoa que não presta, que não tem caráter. Não, vocês podem ver que não é isso que os espíritos falam. Mas que cada um vai ser responsabilizado pelos seus atos. Então, não vai caber a desculpa de que alguma atitude foi feita porque não se estava com consciência. Porque quando nós nos colocamos em um estado que você não tem o controle de si, que você não tem o controle do seu livre-arbítrio, você é responsável por se colocar naquela situação. Eu acho que já deu o nosso tempo. Nós vamos encerrar, então, na questão 848, e que nós possamos, com todas essas reflexões que foram trazidas na tarde de hoje, voltar o olhar muito para nós, nesse momento do Natal. Que nós temos o livre-arbítrio de perdoar, nós temos o livre-arbítrio de olhar o nosso semelhante de uma forma diferente. O Natal, ele traz um instinto de tanto amor para os nossos corações, e que nós possamos relembrar que é o renascimento do Cristo, que é o renascimento do nosso guia, do nosso modelo dentro do nosso coração. E que nós possamos nos permitir vivenciar a caridade que ele tanto falou e vivenciou com a sua própria vida no seu sentido mais puro. Amando o próximo como a si mesmo, perdoando todas as ofensas e sendo indulgente para com todos. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós tenhamos uma semana muito abençoada, um Feliz Natal a todos vocês. E 2025 estamos esperando vocês com muito amor. Então vamos para a prece final. Enquanto os passistas se dirigem à sala do passe, nós vamos fazer a prece e depois nós vamos ter o passe. Deus de infinita bondade e misericórdia, que nos permitiu estarmos reunidos na tarde de hoje, rogamos que nesses instantes
sobre cada um de nós recaiam suas benesses de amor. Que os nossos espíritos protetores, unidos em um só sentimento, derrame sobre nós toda luz, toda bondade. Que Ele traga a cura do corpo e da alma e que nós possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja.